Bom dia então a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vamos começar com alguns anúncios que são necessários para as próximas semanas. Uh, no próximo fim de semana vamos ter o aniversário do centro, o nosso 30 aniversário, 30 anos. 30 anos. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Então, na sexta-feira, vamos começar com a Feira do Livro. Vai ser sábado e domingo, a Feira do Livro. No sábado vai haver um seminário sobre o perispírito. É um seminário bem interessante, vai ter a participação da Terezinha Downey, nossa colega, com o João do Conan Gold de Nova York e com a André Cabral. Vão ser três palestrantes que vão dar esse seminário. Vai começar das 11 horas até às 13h30 da tarde. Isto, portanto, no próximo sábado. Vai haver também a Feira do Livro, como já mencionei, no domingo também. No domingo vai haver um pequeno teatro, uma pequena cerimónia. Então estão todos convidados e que tudo corra bem, com a vossa participação, tudo irá correr bem. No dia 3 de abril vai haver um fórum que é coordenado pelo Tri-State, que é sobre mediunidade. Vai ser no Centro Luz Divina, eles é que vão fazer a coordenação, mas a organização é do Tri-State, e isto no dia 3 de abril. Recomendamos que quem queira participar nesse fórum faça a inscrição, porque há o limite de vagas, não é? Derivado portanto, à Covid, ainda não é aberto e o espaço também é limitado. Então, quem estiver interessado, no dia 3 de abril, por favor, faça essa inscrição. Hoje vamos ter o André, o nosso colega, com a palestra Lei, Causa e Efeito. E é isso aí que a gente tem para anunciar. Não sei se haverá mais alguma coisa que alguém queira colocar. Eu teria uma pergunta, por favor. I have a question. On Saturday, no sábado, o seminário começa às 11, né? Como ficarão os estudos e a meditação? Então, acho que é melhor falar, né? Não, os estudos estão cancelados. Acho que é melhor falar. Portanto, a gente vai dar início ao seminário e aí todos os estudos, portanto, no próximo sábado, ficarão cancelados, porque vamos dar início às 11 horas até às 3, tem um lanche, um break time para lanche, mas vai até às 13h30. Mas os estudos estarão cancelados. Então vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida e depois pedir a alguém que quisesse participar com a oração, por favor. Vamos então. Livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 110. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3-7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado
atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é a lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenómenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência toda a vida corrige, amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os compassos das dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade, quer surgir à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor. Entre as dificuldades, as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Alguém deseja fazer oração? Então vamos orar. Vamos pedir ao nosso Pai a bênção do dia, agradecendo pela oportunidade de voltar à tua casa, à nossa casa que Ele preparou para nós, através da espiritualidade amiga, dos mentores e de todos aqueles que envolvem esta casa com luz e sabedoria. Senhor, nos ilumina, todos aqueles que puderam vir, não esquecendo os que não puderam vir, nos dois planos da vida. Intui, Senhor, o nosso palestrante, e que ele possa transmitir com clareza e ensinamento ao trabalho a que se propôs. Para todos aqueles que online participam connosco, o nosso bem-aja e se sintam também acolhidos nas vibrações desta casa de paz e de luz. Senhor, te agradecemos por tudo. Fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia a todos. A gente só está com um probleminha aqui que a apresentação que a gente estava tentando fazer não está dando muito certo. Mas, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre causa e efeito. E a leitura que o Nuno fez agora, eu acho que ela vai muito de encontro com o assunto. O que a gente vive aqui, né, todas as nossas encarnações são exatamente isso. São a causa, ou melhor, o efeito de uma causa anterior, né? Então, a gente, através das encarnações, a gente comete acertos, a gente comete erros, a gente aprende, a gente adquire experiências, passa por experiências, e
as encarnações subsequentes, elas são exatamente o fruto dos nossos atos, né? Como a gente age no passado, vai ser refletido no futuro. O que a gente está vivendo hoje é reflexo das nossas escolhas do passado. Legal, acho que agora vocês conseguem me ouvir melhor. Bom, então, infelizmente a gente não tem apresentação, a gente vai tentar fazer sem a apresentação. Mas se a gente for tentar imaginar, como é que a gente chega no estágio atual, né? Vamos tentar imaginar como é que é a evolução humana. Então, parte do princípio espiritual, e esse princípio espiritual, ele vai ser maturado, ele vai ser evoluído por Deus através dos reinos que existem no nosso planeta. Então, a gente passa, por exemplo, pelo reino mineral, ou melhor, a gente, em termos, porque o que passa por esses estágios são o princípio espiritual utilizado por Deus para criar espíritos. Bom, então a gente vê o reino mineral, e no reino mineral o que a gente entende é o quê? São rudimentos de memória, né? No reino mineral não existe sensação, não existe inteligência, não existe instinto, não existe nada a não ser o começo do desenvolvimento do princípio espiritual. Bom, do reino mineral a gente passa para o reino vegetal, onde ali a gente consegue enxergar, a gente consegue ver o princípio da sensibilidade. Então a gente vê uma árvore, uma flor, o vento vem e faz a árvore e a flor pender de um lado para o outro. Então ali, através da vida de uma árvore, vamos imaginar que uma árvore vive por 100 anos. Durante 100 anos, o princípio espiritual está desenvolvendo a sensibilidade. Está chovendo, aquela árvore está sendo molhada, tem sol, está sentindo calor. Então hoje, quando a gente entende a nossa sensibilidade, o começo de tudo isso está lá atrás. Não é aqui, não é agora. Então a gente vê a consequência desse ato de Deus maturando o princípio espiritual e a gente vê o resultado dele agora. A gente é sensível, né? Se eu colocar minha mão no fogo, eu vou ser queimado, eu sinto calor. Mas todo esse desenvolvimento passou por milhares de anos. Bom, então a gente sai do reino vegetal e passa agora para o reino animal. No reino animal, o que a gente vê? A gente começa a enxergar um pouquinho um rudimento de inteligência. Os animais não são inteligentes, eles têm um princípio de inteligência. É claro que se a gente pegar um cachorrinho, a gente joga a bola, ele vai lá e pega, no começo ele não traz de volta. Mas treinando aquele cachorrinho, dando ali um biscoitinho como recompensa, ele vai trazer a bola de volta para você. Mas ele não tem capacidade de ir lá pegar a bola e jogar futebol com outro cachorro. Então, isso é o que a gente determina como inteligência, né? Não é simplesmente o condicionamento. Mas a gente já observa em alguns animais o princípio da inteligência. Então, de novo, hoje, a gente utiliza a nossa inteligência no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Essa inteligência que a gente tem capacidade de desenvolver, a gente foi treinado lá, ou melhor, o princípio espiritual que hoje compõe nós, espíritos individuais aqui, teve início lá no reino animal. Então não quer dizer que a gente foi um cachorro, que a gente foi um cavalo, um golfinho, uma baleia, não. Aquele todo aquele princípio espiritual foi utilizado para criar um espírito. A partir do momento que Deus determinou, agora, esse pedacinho aqui vai ser um indivíduo. São só os humanos que são indivíduos. Os animais não têm o senso de individualidade. Tá? Não existe a perpetuação do indivíduo quando um animal desencarna. Ele não tem esse discernimento. Mas nós temos. E, enquanto humanos, né, a partir do momento em que nós somos criados, a gente é criado igual, somos todos iguais no momento da criação. Deus não distingue nenhum espírito um do outro. Não existe favoritismo. O que nos diferencia é o quê? São as experiências pelas quais nós passamos
Nós temos a oportunidade de passar por todas as experiências que nos são oportunadas por Deus da mesma maneira. Né? Todos nós temos infinitas oportunidades de desenvolver as nossas capacidades. Agora, cabe a cada um de nós determinar a velocidade e como nós vamos enfrentar essas oportunidades. Sejam elas fáceis ou difíceis, agradáveis ou desagradáveis. Cada um de nós encara a vida de uma maneira. Então é por isso que hoje a gente vê espíritos em determinados pontos de desenvolvimento mais elevados, um pouquinho melhores, e espíritos em um estágio de desenvolvimento um pouquinho inferior, um pouco menor. Por quê? Porque cada um quis fazer de um jeito. E esse querer fazer de um jeito é o quê? É o que Deus nos dá e a gente chama de livre-arbítrio. A gente tem a capacidade de escolher o que a gente quer, como a gente quer. É claro que o nosso livre-arbítrio é determinado e nós temos a liberdade de aplicar esse livre-arbítrio até um certo estágio. Né? A gente tem como determinar agora a gente vai invadir Marte. Como que a gente está limitado em invadir Marte? Nossa inteligência. Hoje a gente não detém a tecnologia para sair desse planeta e habitar um outro planeta. Né? Então, a gente tem que entender que o nosso livre-arbítrio é limitado pelas nossas características. Ok? Bom, então se a gente seguir na apresentação que eu tenho aqui, mas vocês não têm, a gente passa para a origem da felicidade e da infelicidade aqui no nosso planeta. Né? Então, voltando, a gente viu que o princípio espiritual é desenvolvido por Deus para criar espíritos, e durante aquelas etapas, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, a gente vai desenvolvendo certas características, que hoje a gente vê e a gente consegue aplicar essas características. Bom, então no começo da humanidade, se a gente for voltar atrás, 10 mil, 15 mil anos, onde o ser humano estava surgindo na Terra, o que a gente enxerga? Ele ainda não era tão inteligente como hoje. Né? O corpo que ele se utilizava para aplicar os conhecimentos que ele tinha, o espírito, tem um corpo material aqui na Terra, 10 mil anos atrás, que não é semelhante ao corpo que a gente tem hoje. A gente andava meio arcado, às vezes com a mão no chão, né? O nosso cabelo era muito maior, por quê? Porque a gente ainda não tinha desenvolvido o conceito de vestuário, a gente tinha que ser coberto de alguma coisa. A gente coletava a comida que a gente tinha, a gente não conseguia nem caçar ainda. Bom, então o que nos ajudava à preservação? Eram instintos. Então, isso era o que a gente tinha no começo. Simplesmente instintos e uma inteligência ainda a ser desenvolvida. Bom, e o instinto mais forte no início da nossa habitação na Terra era o instinto de conservação. Sem ele, a gente não tinha como viver. Né? Se chegasse um animal selvagem, qual que era o instinto? Correr, entrar numa caverna, subir numa árvore, seja lá o que for, para a gente conseguir continuar vivo. Então, o instinto de conservação era muito forte. Para muitos hoje, ainda continua sendo forte. Mas o instinto de conservação leva a um sentimento que nos causa a infelicidade, que é o orgulho. Né? O orgulho e o egoísmo. Esse é o instinto que mais nos leva a esses dois sentimentos que nos limitam na evolução, nos limitam nas relações, nos limitam no nosso desenvolvimento. Se eu quero me preservar, eu deixo de prestar atenção no outro. Eu deixo de me importar com o sentimento do outro. Eu deixo de me importar com a felicidade do outro. E quanto mais orgulhoso e mais egoísta, mais sozinho eu fico. Mais infeliz eu fico. Então, a gente consegue resumir nessa ideia a origem da felicidade e da infelicidade na Terra, de uma maneira muito simplista. Né? É claro que existem muitos outros conceitos que determinam se uma pessoa é feliz ou infeliz. Mas a origem
de tudo o que a gente sente está nesse instinto de conservação exacerbado que nos leva ao orgulho e ao egoísmo. Bom, mas daí a gente coloca o livre-arbítrio em cima e a gente tem a possibilidade de escolher se a gente quer tudo para nós, se a gente quer tudo para os nossos e não quer dividir. Então Deus nos dá essa capacidade de escolha. Bom, e daí se a gente for extrapolar um pouquinho mais, a gente vai de encontro ao título da palestra de hoje. Dependendo das nossas escolhas, dependendo de como exacerbado está esse instinto de conservação e de eu não controlar ele, é que vai levar ao efeito das ações que eu cometo. Então, se eu sou muito orgulhoso, vamos começar dentro do núcleo familiar. Se eu penso só em mim, vamos imaginar que eu sou casado, tenho um namorado, um noivo, né? Se eu penso só em mim e não penso na outra pessoa, o que é que vai acontecer através do tempo? Provavelmente aquele relacionamento não vai continuar. Ele não vai conseguir ser sustentado. Eu vou terminar sozinho. Se a gente sair do ambiente familiar e for para um ambiente de trabalho, se eu só penso em mim, não, eu é que tenho que ser promovido, fiz aquele projeto lá, mas eu reconheço somente a minha contribuição, não reconheço que eu trabalhei num grupo, que o projeto terminou porque todo mundo ajudou, o que é que vai acontecer? Pode ser que naquele momento eu seja promovido, mas com o tempo aquilo fica claro e eu não vou receber mais a recompensa. Por quê? Porque ninguém vai querer trabalhar comigo. Pô, mas por que eu vou entrar num projeto com ele se quando termina foi só ele que trabalhou e é só ele que recebe a recompensa? Vou terminar sozinho de novo. Então, aqui, nesses dois exemplos bem simples, a gente consegue entender um pouquinho do impacto das nossas ações e o efeito que elas causam. Vamos lá, vamos continuar. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Essa é a pergunta 702 do Livro dos Espíritos. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então aqui é a explicação do que a gente acabou de discutir. Em alguns, esse instinto de conservação, ele ainda não é pensado. É como se fosse, de uma maneira bem bruta, como num animal. Né? Se o animal, um leão, está na savana, está com fome, o que o leão faz? Ele vai lá, mata um outro animal e come. Se saciou, larga a carcaça lá, não guarda, porque ele não é inteligente, ele não desenvolveu uma geladeira para poder guardar aquela comida. Né? Daqui 2 semanas estou com fome de novo. Mas eu não preciso matar, eu vou ali na geladeira e como o que eu já matei antes. Então, essa é a determinação da inteligência. Né? A gente vê como os animais não são inteligentes. Então, em alguns seres humanos, esse instinto de conservação, a gente pode traçar um paralelo dessa maneira. Em alguns outros, ele já é raciocinado. Eu não posso ir até esse ponto. Porque se eu for até esse ponto, eu vou estar ofendendo alguém. Eu vou estar ultrapassando o direito de alguém. Então, aqui a gente vê que muitas das pessoas hoje já pensam assim. Eu acredito que a maioria, porque a gente não vive como na savana. Né? A maioria das pessoas no mundo hoje tenta trabalhar, tenta se sustentar, cuidar da sua família. É claro que ainda faltam alguns fatores para que a gente consiga viver em harmonia, mas a gente está chegando lá. Bom, então, continuando naquele fator, né, naquele princípio da infelicidade e da felicidade, por que a gente bate nessa tecla, ou melhor, continua agindo com orgulho e com egoísmo? Primeiro, porque a gente não sabe de onde a gente veio. Né? A gente entende, a gente utiliza os conceitos espíritas para entender que a gente teve outras encarnações. E que a gente vai ter futuras encarnações. Mas hoje, no presente, a gente não sabe por que a gente está vivendo essa vida.
por que que eu tenho isso e não aquilo? Por que que o Peter está numa posição e eu estou em outra? Por que que uns têm, vamos pegar um exemplo bem simples, desenvoltura de vir e falar sem ter problema, e outros acham que é a pior coisa subir aqui e tentar falar com alguém. Da mesma maneira que eu tenho essa capacidade, eu tenho outras coisas que eu não tenho capacidade de fazer, e vice-versa. Volta de novo, a gente é o que a gente é hoje devido às experiências que a gente teve no passado, o que a gente decidiu desenvolver e o que a gente não decidiu. Então, se a gente começar a fazer essa viagem interna de entender quais são as minhas dificuldades e quais são as coisas que eu não preciso mais desenvolver, quais são os problemas da minha personalidade, do modo que eu ajo, que afeta os outros de uma maneira negativa e que eu preciso melhorar, e aqueles que eu já consigo utilizar para o meu bem e para o bem dos outros, que eu devo continuar fazendo e desenvolver ainda mais, essa é a nossa busca. É isso que a gente tem que fazer. Então, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente compreende quem nós somos, mais fácil se torna para ser feliz. Adianta eu pensar assim, a minha maneira de ser feliz é tendo um avião, porque eu não gosto de voar sentado junto com todo mundo. Qual que seria a maneira de eu me tornar feliz? Eu tenho que fazer mais dinheiro, comprar um avião. Hoje, tenho capacidade de fazer isso? Adianta eu imaginar ser feliz assim? Não. Então eu vou ser infeliz. Né? Então, dependendo das nossas aspirações, dependendo das nossas capacidades, a gente consegue determinar a nossa felicidade ou não. Eu dei um exemplo bem simples, material. Mas a gente pode também tentar achar um exemplo onde a gente tenta imaginar alguma coisa mais para o lado moral. Eu desejo a paz no mundo. Enquanto o mundo não estiver feliz, eu não vou estar feliz. Tem como agir assim? Não, porque a gente ainda não vive num mundo feliz. Eu só vou estar feliz se eu estiver com tal pessoa. Tem como eu forçar tal pessoa para estar comigo? Não. Então depende da gente ser feliz ou não, entendendo quem nós somos, a situação que a gente se encontra e ser realista. Não adianta a gente aspirar à felicidade de uma maneira com a qual a gente não consegue realizar. Então, o resumo desse pensamento é o quê? Sendo realista, a gente tem que entender qual é o grau de felicidade que a gente pode ter e pode obter na nossa vida. Setar objetivos aos quais a gente consegue alcançar. E desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais para chegar ao encontro disso. Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lei de ação e reação é a mesma coisa que lei de causa e efeito? Alguém aqui? Hã? Não. Não? Alguém falou não? Alguém vai falar sim? Alguém falou sim, alguém falou não. Lembra daquela brincadeira do Silvio Santos? Está numa cabine fechada, quer trocar isso? Sim! Não! Acho que não, porque a lei de reação pode ser uma coisa que você faz e reage automaticamente e não necessariamente seja uma coisa kármica, uma coisa que vai causar um efeito que seja posterior. Não é a minha maneira de ver. Causa e efeito é uma coisa que provocou alguma coisa, mesmo que na reação não seja ali automática, vai ter uma causa, vai ter um efeito passado. Exato. É mais ou menos isso. Então, se a gente tivesse a apresentação, eu ia mostrar um slide onde foi feita uma enquete num simpósio espírita em 2001, se não me engano, ou 2010, onde essa mesma pergunta foi feita e 74% das pessoas, ou
3/4 responderam que sim, que era a mesma coisa. 20% responderam que não e 7% responderam que não sabiam. Então, o consenso é o quê? É que é a mesma coisa. Vamos imaginar assim, né? Agora, eu acho que a pergunta é meio injusta porque o enfoque da pergunta tenta utilizar o conceito de ação e reação sem ser explicado antes, né? Então, a gente mais ou menos entende a lei de causa e efeito, mas o uso específico da lei de ação e reação não é explicado antes da pergunta ser feita. Então, vamos tentar discorrer sobre lei de ação e reação, daí a gente repete a pergunta e vê qual é a resposta. Então, ação e reação, a lei de ação e reação, a que a gente se refere, é a terceira lei de Newton, onde você tem um corpo B exercendo uma força sobre um corpo C, né? Um corpo e um corpo diferente. Se a gente aplicar essa força nesse corpo, esse corpo vai retribuir a força da mesma amplitude. Então, se a gente for extrapolar esse conceito para o que a gente está discutindo hoje, espiritismo, quando eu faço alguma coisa, seja ela boa ou má, eu recebo exatamente a mesma coisa, boa ou má? Sim ou não? Não. Então, isso é tido como lei de ação e reação. Então, agora, quando a gente compara lei de causa e efeito com lei de ação e reação, são elas as mesmas ou não? Não. Porque a lei de causa e efeito, o conceito da lei de causa e efeito é o quê? Vai existir uma consequência para cada ato que eu cometo. Não vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que reparar um erro que eu tenha cometido. Ou eu vou ter algum benefício de alguma coisa boa que eu tenha feito. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se eu sair daqui, estou indo para a estação de trem, tem um homeless, eu dou um pão para ele. Quando eu sair da estação de trem, sei lá em Manhattan, eu vou receber um pão de alguém? Não. O benefício da minha ação vai chegar para mim, vai me encontrar de uma maneira completamente diferente. Pode ser simplesmente através da felicidade que você sente em dar o pão para alguém, né? Não precisa ser material. Você cometeu um ato onde você deu algum material para uma pessoa, mas talvez o que você receba não seja material. Então, esse é o conceito, esse é o princípio da lei de ação, ou melhor, causa e efeito. Completamente oposto da lei de ação e reação, que determina o quê? Você me deu $1, eu te dou $1. Eu dei $1 para alguém, eu vou receber $1 de alguém. Né? Não é isso que a gente está falando aqui. Então, se a gente for olhar na história, né, como é que a gente chegou nesse ponto hoje de causa e efeito? Então, primeira lei, a lei mais antiga que o mundo conhece, é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Que é exatamente o que a gente está discutindo aqui quando a gente fala sobre ação e reação. Matei alguém? Alguém tem que me matar. Tem que ser punido através da mesma maneira, da mesma atitude que eu tenha tomado, do mesmo ato que eu tenha cometido. Esse é o resultado da pena de Talião. Resolve ter uma lei como essa? Ensina alguma coisa para alguém? Não. Né? E se a gente for olhar... Ensina, mas não é bom, né? Mas será que ensina? Ensina. Então eu vou te fazer a seguinte pergunta. Ensina você a ser vingador. Pode ser que isso ensine. Negativo, mas ensina. Mas vamos imaginar assim, a gente, e eu estou falando, né, nesse ciclo aqui que fica mais fácil para dar o exemplo, mas a gente cumpre a lei porque a gente tem medo de ser penalizado ou a gente cumpre a lei porque a gente acha que é certo? Tem gente que tem medo, tem gente que cumpre porque acha que é certo. Você entendeu? Então, a pena de Talião ensina o quê?
ensina a ter medo. Naquela época onde essa lei, quando essa lei foi implementada, ela queria trabalhar o medo das pessoas. Não era ensinar a ser melhor, não era ensinar, olha, você não pode matar alguém porque você está interrompendo a oportunidade dessa pessoa viver, dela aprender, dela se desenvolver. Não, não era esse o objetivo. Não era ensinar. Era amedrontar a pessoa que pensava em cometer um ato errado. Porque essa lei não mostra o outro lado, onde, olha, se você cometer um ato bom, você vai receber algo bom. Né? Porque daí não faz cabimento, né? Ah, você dá $1 para ele, você vai receber $1. Essa lei não existe. A não ser que você vá tratar com um banco, né? Mas daí deixa de ser uma coisa no intuito que a gente está discutindo. Então, essa lei não funciona, porque ela não faz com que as pessoas evoluam. Né? Elas simplesmente param no tempo e falam, olha, eu não posso fazer isso, não sei por quê. Ou melhor, eu sei por quê. Porque se eu for lá e tirar o olho de uma pessoa, alguém vai me punir tirando meu olho. Né? Gandhi falava assim que se essa lei fosse certa, a gente ia terminar todo mundo cego e banguela. Porque não ia sobrar ninguém com dente e ninguém com olho. E é exatamente isso, né? Se a gente pegar um exemplo daquelas, sei lá, um exemplo bem fácil do Brasil, aquelas famílias do Nordeste, onde você tem aquelas guerras de família que nunca acabam. Um mata o primo do outro, daí aquele primo do primo vai lá e mata o tio, e fica aquela guerra onde nunca acaba. Ninguém lembra como começou, mas está fazendo justiça com as próprias mãos. Né? Funciona? Não funciona, porque não tem fim. Ninguém aprende nada. Está simplesmente aplicando uma lei cega, sem contrassenso, que não funciona. Bom, então isso não é causa e efeito. Isso é ação e reação. Essa lei apregou ação e reação. Bom, então a gente sai da lei de Talião, da pena de Talião, e vai para a lei do karma. Então, o que a lei do karma tenta nos passar? Bom, ela enfoca ações humanas e as suas consequências. Bom, então já é mais parecido com o que a gente está falando, né? Causa e efeito. Bom, mas o que tem de negativo na lei do karma é que a pena, né? E essas leis, todas elas focam no lado negativo. Então, a pena é que o homem se torna escravo de consequências para sempre. Tá? Não tem chance de reverter o que foi feito. Esse é o karma. Ah, eu fiz uma coisa ruim, alguma coisa vai acontecer comigo de ruim. Não tem como reparar. De novo, volta a ação e reação. Tudo que eu recebo vem em troca de alguma coisa que eu fiz e vem do mesmo jeito. Vem exatamente na mesma moeda. Então, sai um pouco daquela questão supermaterial da pena de Talião, onde é olho por olho, é dente por dente, que é uma coisa bem física, é bem clara para aquela época da humanidade, e já passa para uma coisa que é um pouco mais abrangente. Os teus erros, as tuas decisões, elas vão ficar com você para sempre. Não tem jeito de sair delas. Isso é o karma. Você tem bad karma, acabou. Você nunca mais vai se livrar do bad karma. É claro que se a gente for seguir a lei do karma apregoado por diversas religiões ou filosofias, é claro que você tem como sair disso. Mas na origem, a lei do karma é essa. Infelizmente, o que você fez é teu e você vai carregar isso para sempre. Então, de novo, não vem com o que a gente hoje acredita. Causa e efeito. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, será que seria a lei do karma a maneira certa da gente pensar em reparar alguma coisa? Não, porque não tem como reparar. Mesmo que eu tente reparar, está carregando aquela carga negativa para o resto da minha eternidade. Bom, então, se a gente for seguir na evolução do mundo, né, a gente tem fatalidade e destino. Fatalidade. Bom, fatalidade é estipulado por uma causa divina.
A ordem universal não pode ser alterada por nada ou por ninguém. Isso quer dizer o quê? A gente tem um destino traçado por Deus e não interessa o que a gente faça, não tem como sair dele. Então, o que isso incute na gente? Que está muito aliado ao quê? A não existência da reencarnação. Se eu tenho uma vida, eu tenho que viver ela ao máximo. Então, se existe um destino para mim, se eu não tenho livre-arbítrio, se tudo já está escrito na minha vida, por que eu tenho que fazer isso ou aquilo, se já está decidido por mim? Para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu vou tentar ser legal comigo mesmo e com os outros, se eu não tenho ação sobre as coisas que vão acontecer comigo? Bom, e o determinista é um pouquinho parecido, mas é diferente, né? As circunstâncias que determinam os fatos excluem o acaso e o livre-arbítrio. Então, o determinista, ele tira Deus da jogada. Tá? Fatalista é mais relacionado à religião, determinista é relacionado à não religião. Mas as duas filosofias, as duas linhas de pensamento são praticamente idênticas. Né? Isso já estava pré-determinado. É uma outra maneira de falar que isso era o teu destino. Já estava escrito. Bom, de novo, a vida funciona assim? Eu acredito que não. Então, se a gente for olhar essas leis, elas tentam explicar, elas tentam reger a humanidade e as pessoas através da observação do que acontece. Né? Então, hoje a gente tem condição de olhar para as nossas vidas e ver concluir que para cada uma de nossas ações tem uma causa, acontece alguma coisa. Então, essas leis vêm para frame, para determinar como é que a gente age. Então, depois de tudo isso, a gente consegue concluir que a gente tem condição de modificar a ordem dos acontecimentos. Não existe determinismo, não existe uma estrada que já foi determinada para a gente seguir e que a gente não tem como sair dela. Cabe a nós determinar o caminho. Né? E como eu falei antes, a gente tem que entender o porquê da gente ser o que a gente é e estar onde a gente está através daquela busca interior, entender quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos. Isso ajuda a gente a entender por que a gente está aqui. E isso ajuda a gente a determinar o nosso caminho a seguir. Porque se a gente faz esse exercício e determina, eu tenho essas qualidades e esses defeitos. Será que eu tenho que simplesmente, ou eu posso simplesmente olhar para essas qualidades e seguir o meu caminho? Não. Porque os defeitos ainda estão ali. Eles vão me impedir, em algum determinado ponto da minha vida, a seguir aquele caminho que eu determinei simplesmente baseado nas qualidades. Então, o nosso objetivo é o quê? Identificar isso, trabalhar esses defeitos, continuar se utilizando das qualidades e tentar entender onde é que a gente está indo. Aonde a gente consegue chegar através do que a gente é hoje. Bom, então se a gente sair dessas leis que a gente discutiu antes e chegar na justiça divina, como é entendida pelo Espiritismo, a gente vê que o conceito espírita das leis, da pena de talião, do karma, do determinismo, a definição dessa lei pelo Espiritismo é a lei de causa e efeito. Por quê? Porque a gente não recebe, a gente não sofre, a gente não passa pelas mesmas coisas, as coisas idênticas pelas quais a gente causou. Tem uma passagem, acho que na Gênesis ou é no
eu acho que é na Gênesis, que fala sobre o relato de um membro do grupo do Kardec, onde ele é uma pessoa super querida, ele trata todo mundo muito bem, ele é um excelente trabalhador, ele é um excelente pai de família. Em um dia ele trabalha numa tecelagem e ele está operando a máquina que ele tem que utilizar para fazer o trabalho dele, e a mão dele entra na máquina e um dedo dele é ferido. Então ele vai lá no hospital, vai lá no médico e ele perde um dedo. E ele fica triste, ele fala, né, dentro dele, pô, mas eu sou uma pessoa boa, eu trato todo mundo bem, eu sou um bom trabalhador, sou um bom marido, um bom pai, e eu perco um dedo. Né? Onde é que está essa justiça divina? Então, na próxima reunião que existe lá, mediúnica, um dos mentores do grupo vem e fala, olha, você não deveria estar assim, porque numa encarnação anterior, você era um patrão muito mau, muito exigente, e você fez um empregado perder um braço. E hoje você iria perder um braço. Só que através da tua vida inteira, né, ensinando, sendo uma pessoa boa, pregando o bem, você perdeu só um dedo. Então esse exemplo ele traz exatamente para a discussão da lei da justiça, ou melhor, da justiça divina, onde a gente não recebe o que a gente acha que a gente iria receber cometendo um ou outro ato. Inclusive, vai mais além, falando que a gente não teria capacidade de receber na mesma moeda. Então, Deus não faz isso. A justiça de Deus não faz a gente pagar na mesma moeda. E realmente, se a gente utilizar a razão, né, como é que esse mecanismo do mundo funcionaria se a gente tivesse que pagar na mesma moeda? Os mundos não evoluiriam, porque a gente viveria numa violência por muito, muito tempo. Então, eu acredito que Deus, para que faça com que a gente aprenda e que esse mecanismo de encarnação, desencarnação, funcione de uma maneira coerente, ele nos dá muito mais crédito do que a gente imagina que tem. Né? Porque fazendo, no exemplo que foi dado, né, desse trabalhador, será que ele imaginava, se ele tivesse consciência total do que estava acontecendo, será que ele imaginaria que, sendo um bom pai, sendo um bom trabalhador, né, sendo um bom cooperador na casa espírita, ou no grupo espírita que ele participava, sendo honesto, essas pequenas coisas impediriam que ele perdesse um braço? Será que ele teria, né? Então, a gente não tem essa consciência de que os pequenos atos que a gente comete, as pequenas bondades que a gente faz, elas nos trazem muito mais benefício do que a gente imagina. Né? O exemplo eu dou um pão para aquele homeless. Talvez eu não vou receber um pão, eu vou receber muito mais. Por quê? Porque aquilo está mostrando que eu estou me modificando, eu estou entendendo como tem que fazer, como funciona. E se voltar no comecinho do estudo, eu estou conseguindo segurar o meu instinto de conservação. Isso faz com que eu seja menos orgulhoso e menos egoísta. Então, a partir do momento que a gente passa desse estágio, aí as coisas se aceleram. Porque tem aquele outro ponto, a gente nunca regride. A partir do momento em que a gente entende que a gente tem que ser assim, a gente passa a ser assim. A gente não consegue voltar atrás e olhar para uma pessoa que está precisando de uma coisa, simplesmente passar. Às vezes a gente não tem o que dar, mas pelo menos a gente pensa em Deus e fala, por favor, que a pessoa que está atrás de mim tenha. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente chega à conclusão de que Deus, sem que a gente entenda, sem que a gente enxergue,
na grandeza dele, faz com que a gente receba de uma maneira diferente, primeiro, daquela que a gente imagina, e segundo, em relação aos atos que a gente cometeu. Não é? Então, isso é a lei de causa e efeito. E entendendo um pouquinho mais, né, do que a gente discutiu hoje, sabendo que Deus dá mais do que a gente merece, né, se a gente for pensar assim, o que a gente tem que fazer não é tomar vantagem dessa bondade de Deus, e sim entender que a gente também tem que perdoar o outro muito mais do que a gente imagina que a gente tem que perdoar. Né? Se espelhar nessa bondade de Deus e tentar aplicar esse conhecimento nas nossas vidas também. Porque assim, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar perdoando mais e vai ter uma consequência para esse perdão, que vai ser muito benéfica para a gente. Né? Então é isso, gente. Isso que eu tentei trazer para vocês de causa e efeito. Vocês têm alguma pergunta? Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado, André. Vamos recapitular as nossas mensagens. Então, no próximo fim de semana, vamos celebrar o nosso 30º aniversário do centro. No sábado vai haver um seminário sobre o perispírito com o João, nosso colega de Nova Iorque, e com a André Cabral e com a nossa querida Terezinha Downing, aqui fazendo a exposição do perispírito. Vai ser um seminário muito interessante. Por favor, participem, porque vai ser muito elucidativo. No domingo vai haver o almoço, a nossa confraternização. Vai haver um teatrozinho que vai ser maravilhoso. Palestra. Como? Vai ter palestra. Vai haver a palestra também com André Cabral, o Evangelho no Lar, isso no domingo. E no dia 3 de abril, pelo Tri-State, vai ser coordenado um seminário no outro centro, Luz Divina. Vai começar às 11 horas até às 3 da tarde. Por favor, quem estiver interessado, faça a sua inscrição, porque vai ser limitado o acesso. Não há muito espaço e quem estiver interessado, então, faça já com antecedência, caso seja. Por favor. No próximo sábado e domingo, às 11. Como? No próximo sábado, horário de sábado e domingo. Este próximo sábado? Qual que é o horário do seminário? Começa às 10 da manhã até às 3 da tarde. No sábado. É 11. Não, é domingo. O dia 3 é domingo. Não, qual que é o horário das festividades para o aniversário? Sábado e domingo. Sábado começa às 10 horas. Até às 3. Até às 3. É 10 ou 11? Eu acho que é às 11. Desculpa, é às 11. Sim, das 11 às 3. Exato. Também? No domingo não. No domingo só tem a palestra e a feira do livro. Okay. E o teatro? E o teatro, exato. E os estudos estarão, então, cancelados, né? Sim, todos os estudos estão cancelados, portanto, para próximo sábado e domingo. No domingo tem a palestra. No domingo tem a palestra. Que é parte do... Eu sei, mas não é cancelado. Porque sempre tem palestra do livro, então vai ter palestra. Sim. Não vai manter, né? A feira do livro, E sábado e domingo. Anúncios vão ser enviados, né, pelos grupos do WhatsApp. Anúncios, as pessoas podem sempre ir para o
o website do Amor e Luz, né? Que toda a programação vai Sim, estar lá. exato, está lá. Tudo está sendo Tá, enviado pelo tá. do WhatsApp. se A alguém Ana tiver Lu dúvida, está né? fazendo esse trabalho, portanto, aliás, eu acho que já está passando essa informação toda online. Se alguém não tem É. Portanto, no próximo sábado será, portanto, o nosso aniversário, sábado com a Feira do Livro e com o seminário sobre o perispírito, domingo a continuação da Feira do Livro e a nossa confraternização, juntamente com o teatro, e no dia 3, então, sobre o fórum da mediunidade, que é feita pelo Tri-State, lá no outro centro, Luz Divina. Mas façam a inscrição porque é limitado por causa do espaço. Alguém que esteja interessado. Mais alguma coisa? Vamos então partir para a nossa parte final, fazer a nossa oração. Alguém gostaria de participar com a oração? Por favor. Então vamos orar. Vamos agradecer esta oportunidade desse estudo que veio até nós e que a gente possa colocar em prática as palavras, passando ela para atos. Vamos agradecer à espiritualidade amiga por nos receber nesta casa, preparar este espaço cheio de carinho, amor. O nosso agradecimento para com eles. Agradecer aos 2 planos da vida a oportunidade de termos e de convivermos. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos que chegam até nós, seja através do ar que respiramos, da comida que nos alimenta, do teto que nos abriga, por todas as bênçãos que colocas ao nosso dispor, que tanta vez passam despercebidas, mas que num momento de reflexão possamos agradecer e estejamos gratos por tudo aquilo que recebemos. Sejamos misericordiosos também a repartir com os outros tudo aquilo que a gente vai recebendo. Jesus nos ampara, nosso Mestre, nessa próxima semana, e que os próximos fim de semana que seja momento de reflexão, de confraternização por estes 30 anos com todas as dificuldades, mas que conseguimos superar e estar hoje aqui e na próxima semana celebrar mais um aniversário e que outros aniversários a gente possa celebrar também. Este é o nosso propósito e essa é a nossa convicção de que juntos podemos celebrar muitos mais, juntamente com as bênçãos e o amparo da espiritualidade. Senhor, terminamos te agradecendo mais uma vez por tudo e por todos. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.